Voltamos para o segundo bloco do Balanço 2016, perspectivas para 2017, hoje falando sobre o trabalho do Instituto CNA. Estamos conversando com o coordenador técnico, Carlos Ribeiro. Carlos, outro estudo importante também foi sobre gestão territorial? Isso. O estudo de gestão territorial já é um estudo contínuo que nós fazemos lá no Instituto CNA. A gente analisa como é que está hoje a distribuição das propriedades dentro do país. Então, como a gente tem um país, uma dimensão enorme, nós fazemos uma análise de quantos imóveis que nós temos hoje certificados dentro do Brasil, que são imóveis que são georreferenciados, devidamente delimitados, e nós correlacionamos com outros tipos de imóveis, como unidades de conservação ambiental, como os parques nacionais, áreas de proteção ambiental, terra de indígenas, territórios quilombolas e demais áreas que são pertencentes à União ou algum estado ou município. Então, o objetivo é a gente analisar a evolução desses números ao longo do ano, porque nós temos uma deficiência enorme no Brasil com relação a isso. Se você for pegar todo o somatório de imóveis registrados no Brasil, dá uma área muito superior à área real do país. E o governo brasileiro, a partir do programa de georreferenciamento de imóveis rurais, junto ao INCRA, ele criou um mecanismo para que a gente possa tentar regularizar isso no país, né? E a gente vem avaliando essa evolução, não é muito significativa nos últimos anos, mas é um instrumento importante, necessário para que a gente tenha uma maior segurança jurídica e uma regulação fundiária mais eficiente no Brasil. Então, alguns números que nos chamam a atenção são o número de imóveis certificados em 2016, teve um aumento de 83,5%, pulando de 95 mil para 175.370. Significativo aumento, hein? É significativo o aumento, mas quando nós analisamos o número de imóveis estimados no Brasil, que passam de 5 milhões de imóveis, então a gente vê que o número de imóveis registrados é muito pouco ainda, perto do que pode chegar. Eu atribuo essa morosidade na certificação de imóveis devido ao custo que isso tem para o produtor. A legislação obriga você a fazer o georreferenciamento a partir do momento que você vai vender a propriedade. A legislação, na verdade, ela obriga imóveis de até, se não me engano, 200 hectares, todos devem ser georreferenciados, acima de 200 hectares. Porém, na prática, isso só funciona quando você tem que vender ou, às vezes, dar de garantia aquele imóvel para um banco. Aí é exigido que o imóvel seja certificado. Então, se você não está numa dessas condições, muitos produtores não certificam seus imóveis ainda junto ao sistema de gestão fundiária do INCRA. Então, não vejo... o custo não é barato, porque o técnico que vai fazer isso, contratado pelo produtor, ele tem que ir a campo com equipamentos caros e levantar esse tipo levantar os limites da propriedade, né? E o país é gigantesco. Então, acredito que nos próximos anos o avanço deve ser maior. Se a gente fizesse um balanço de 2014 e 2015, o aumento seria menor do que isso daí. Mas já é um aumento significativo dentro do escopo de imóveis certificados no país. Além disso, dentro da parte da gestão territorial, nós fizemos uma análise da evolução das unidades de conservação pelo país, que é uma atividade do governo que nos afeta também diretamente, porque algumas unidades de conservação são criadas e os produtores, às vezes, não são desapropriados, principalmente as unidades de conservação de proteção integral, na qual você não pode ter uma atividade agropecuária dentro dela. São unidades de conservação que você tem que realmente preservar a vegetação nativa. E também nos afeta as unidades de conservação de uso sustentável, que apesar da gente não ser muito impactante na atividade agropecuária, mas nós temos observado que alguma dessas unidades de conservação, quando na elaboração de seus planos de manejo, elas criam algumas restrições de atividades agropecuárias e nós estamos de olho nisso para poder realmente proteger o produtor quando dessa situação. Então, um dos objetivos do estudo de gestão territorial é justamente isso, é analisar qual é o impacto da criação dessas unidades de conservação na atividade agropecuária.
Nos últimos, de 2015 para cá, a gente vem observando isso, e as unidades de conservação que tiveram maior aumento no número delas são as unidades de conservação particulares, são as chamadas RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural. Isso chama atenção porque mostra que o nosso produtor rural está ampliando a sua consciência ambiental e criando reservas particulares. É o grande aumento de unidade de conservação. O Estado deu uma freada, digamos assim, ele diminuiu a intensidade de criação de unidade de conservação, acredito eu, porque visualizou que é muito complexo você gerenciar esse número gigantesco de unidades de conservação pelo país e tem um custo de manutenção. Então, acredito que o Estado está deixando isso mais a cargo dos particulares de criar suas próprias unidades de conservação. Ok, agora, e sobre a reforma agrária? Quais foram os resultados, então, da reforma agrária? Tá, esse estudo de reforma agrária foi um estudo específico que nós realizamos esse ano, preocupado com os movimentos sociais no meio rural, reivindicando terras e, se nós formos analisar a reforma agrária, ela ocorre há décadas no país, fomos atrás de números para avaliar como é que está essa reforma agrária pelo país. Então, baseado em dados do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nós fizemos um balanço desde o primeiro assentamento criado até final de 2015 e nós identificamos que o país hoje possui até final de 2015 9.335 assentamentos, o que é muito significativo porque até o governo Itamar Franco nós tínhamos aproximadamente 900 assentamentos. Então, nos últimos 2 décadas nós tivemos um aumento enorme de assentamentos criados e a área que esses assentamentos ocupam chegam a mais de 88 milhões de hectares e isso corresponde a 10% do território nacional, 38% da área de produção e mais de 150% da área de produção de grãos no país. Então a pergunta que nós nos fizemos é o que tem nesses assentamentos hoje que justifica você ter uma área enorme dessa de assentamentos, né? Ainda mais considerando que eles hoje atendem aproximadamente 1 milhão de famílias, de acordo com números do INCRA. Baseado nessa tabela do INCRA que nós analisamos, nós identificamos, fizemos uma conta muito simples, que era identificando quantos lotes havia em cada assentamento e quantas famílias eram beneficiadas. E chegamos no número que nos surpreendeu, que é 207 mil lotes vagos nesses assentamentos. Então, você tem um universo de mais de 1.200.000 lotes hoje em assentamento de reforma agrária e 207 mil estão disponíveis hoje, de acordo com dados do próprio INCRA. E aí fizemos uma pesquisa junto à MST e CONTAG e eles corroboram o mesmo dado de que a lista deles hoje possui 120 mil famílias na espera de um lote de reforma agrária. Os dados do governo são divergentes, são em torno de 80 mil, né? Mas, independente dessa divergência, a gente vê que nós temos mais lotes hoje sobrando do que gente precisando de área para a reforma agrária. Então, com esse estudo, a gente mostra que essas reivindicações de desapropriações de terra para a reforma agrária são infundadas, porque o próprio Estado possui somente dentro de lotes de reforma agrária área disponível para a reforma agrária. Então, porque além disso ainda tem outras áreas da União que estão aí, que são registradas e que não são áreas para a reforma agrária, né? Então mostra que a questão da reforma agrária no país hoje ela precisa passar apenas por um processo de modernização na sua gestão e planejamento. Porque aí você consegue resolver isso sem conflito, sem necessidade de desapropriar nenhum produtor rural, atendendo a todas as pessoas que necessitam e ainda assim vai sobrar área para a reforma agrária. Esse mapa aqui mostra como é que está hoje a distribuição disso no país e ele é interessante porque mostra que você tem áreas disponíveis no país inteiro. Todos os estados têm lotes disponíveis para a reforma agrária. O estado que chama mais atenção é o estado do Pará, tem uma quantidade acima de 70 mil lotes vagos, e em seguida o estado de Rondônia, mas todos os estados possuem hoje
lotes de reforma agrária, ou seja, você consegue atender a população de qualquer estado do país. Qualquer família que queira reforma agrária hoje tem condições de ter um lote disponível. De ter um lote. Agora, outro tema que a CNA e o Instituto acompanham de perto, né, são os conflitos agrários. Ah, sim. Essa aqui é uma atividade que nós desenvolvemos em parceria com a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários, da CNA. E esse ano nós, nessa parceria, desenvolvemos como primeira atividade para identificar esses conflitos foi a criação de um mapeamento de conflitos fundiários, onde nós no Instituto CNA desenvolvemos um formulário eletrônico online. Ele é disponibilizado aos membros das federações estaduais de agricultura e pecuária e essas pessoas em cada estado podem cadastrar os seus conflitos. Então, você pode cadastrar por coordenada geográfica, você pode cadastrar por município, você pode anexar arquivos, fotos, tudo isso fica dentro do nosso banco de dados hoje. Até outubro de 2016, quando a gente realizou o balanço, nós tínhamos já registrado 288 conflitos pelo país, abrangendo desde questões com movimentos sociais, com movimentos indígenas, com movimentos quilombolas e outros conflitos que podem ser conflitos particulares, né, registrados pelas federações pelo país. Então, o nosso mapa mostra essa distribuição. Você tem uma concentração hoje relativamente grande em alguns estados, mas é um mapeamento que é feito de forma contínua. E nós tivemos agora esse ano, final desse ano, nós tivemos a ajuda de um antropólogo que está nos apoiando nessa atividade junto às federações, cadastrando outros conflitos. E a nossa intenção é que, a partir dessa identificação de onde os conflitos têm ocorrido, as causas desses conflitos, a comissão possa atuar na resolução desses problemas pelo país. Outro também que o Instituto contribui também é com apoio institucional para o sistema CNA. Essa é outra atividade também contínua que nós fazemos no Instituto CNA, que é o apoio institucional. Ele consiste em apoiar as administrações regionais do Senar e as federações, principalmente visando um fortalecimento das instituições para que elas possam desenvolver melhor as suas atividades. Então, quais são então as perspectivas para 2017? As perspectivas do Instituto CNA para 2017 são excelentes. Nós temos a continuação da sondagem da agropecuária, continuidade dos estudos e pesquisas que nós realizamos para o setor agropecuário. Com relação ao apoio institucional ao sistema CNA, já estão previstos novos processos seletivos em administrações regionais pelo país. Os protocolos de acessibilidade, nós já estamos entrando em contato com novas associações de raça para que façam adesão ao sistema de protocolos. E temos diversas outras atividades que nós vamos realizar, pesquisas específicas, temos agora outros projetos, principalmente no projeto de certificação de produtos rurais. Então, são grandes perspectivas para o próximo ano. Ok, eu agradeço a participação do coordenador técnico Carlos Ribeiro. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu agradeço, bom dia a todos.